Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 164, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, agora é a questão de número 45. Então, olha só para você ver. A primeira revelação, teve a sua personificação em Moisés. Porque nós sabemos que a primeira revelação, das três revelações, a primeira teve a sua personificação em Moisés. A segunda revelação, no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. Olha só para você ver como são as coisas. A primeira revelação é Moisés, a segunda no Cristo, né? Então, podemos dizer assim, é de natureza humana. Moisés, Jesus, é de natureza humana. Então, nós podemos, assim, apontar alguém na primeira e na segunda revelação como sendo os responsáveis por aquelas revelações, como, por exemplo, a primeira revelação, Moisés. Então, por sabermos que foi Moisés, e de fato foi Moisés, nós não vamos poder dizer que foi Pitágoras. Nós não podemos dizer que foi Sócrates ou Platão. Foi Moisés. Você entender já já. A segunda revelação, do mesmo modo, nós vamos poder dizer que foi Chico Xavier, foi Jesus. Só que nós temos que entender que até a primeira e a segunda revelação é de natureza humana, humanos, né? Só que a terceira revelação não a tem em indivíduo algum. Olha só para você ver. Por quê? As duas primeiras foram individuais. A terceira, coletiva, né? A terceira revelação, ela não se prende a indivíduo, né? A terceira revelação, ela é um coletivo, uma praia de espíritos, de um número inimaginável de espíritos. E o mais interessante, nós não podemos dizer que espírito codificou a doutrina dos espíritos, fundou a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos, ela não tem fundador, não existe fundador, né? Aqui na Terra. Olha só para você ver, as duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva, né? Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Então, aqui na Terra, a doutrina dos Espíritos, ela não é dada o privilégio a pessoa alguma aqui na Terra. Aí você pode me dizer assim, mas e Hipólito Leonizard Rivail? Não. Hipólito Leonizard Rivail, ele não foi, vejamos por esse lado assim, ó. Hipólito Leonizard Rivail, ele não teve o papel que teve Moisés e nem Jesus perante a doutrina dos Espíritos.
Porque se nós pararmos para analisar, os espíritos ditava o que eles queriam a Kardec. E Kardec, o bom senso reencarnado, ele analisava todas as matérias sobre o amparo e sobre a égide dos benfeitores espirituais e de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele apenas compilava. Então o trabalho de Kardec foi imenso, mas muito menor que o trabalho dos bons espíritos. Agora, é preciso entender que Kardec também, nesse contexto todo, ele fez parte desse coletivo divino, que não ficou só sobre a responsabilidade de um, e sim de uma coletividade, né? Então é só você ver, as duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Não é um privilégio de pessoa alguma no corpo físico, né? Eu criei uma doutrina. Essa doutrina, por mim, foi criada. Não. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. É aquilo que eu estou dizendo, tá vendo? Ninguém pode dizer, eu a criei, eu sou o profeta responsável, né, pela doutrina, eu a criei, entendeu? Então, foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde as mais baixas até as mais altas da escala. Que isso quer dizer? Os espíritos, eles se espalharam por toda a terra naquela época. E pelo fato, isso é fato, pelo fato de todo ser que nasce de mulher aqui na terra é médium, uns mais sensitivos, outros menos sensitivos, cada qual com um número inimaginável de dons mediúnicos que muitos desconhecem que são dons, por isso são tidos por muitas seitas religiosas como milagre maravilhoso, sobrenatural e tudo mais. Para o espírita, não passa-se de fenômeno natural das leis divinas, né? E também os dons mediúnicos e tudo mais. Então, os espíritos, conhecedores desse fato, de que os médios se encontravam espalhados aqui por toda a terra, sobre a terra toda, os espíritos, foram de encontro todos os médios em todos os cantos da terra, porque muitas pessoas pensam que os espíritos eles se manifestaram só em França na época da codificação, de forma alguma. Primeiramente, olha só para você ver, as primeiras manifestações que se consta na doutrina dos espíritos em Hydesville, né, nos Estados Unidos, né, acho que é nos Estados Unidos mesmo, em Hydesville. Então, chegou a Kardec material psicografado, psicofônico, né, psicofonado, psicografado, material de todos os países do mundo,
que ele analisou na íntegra, né? Ele os estudou carinhosamente, inclusive do Brasil foi mandado material, né, para a França, para Kardec lá em França. Então, quem pensa que as manifestações se deram só lá em França, está na contramão das leis, não tem conhecimento. Então, quando fala-se que surgiu, né, foi codificado em França, não significa que foi colhido todo o material em França. Isso é relativo, a gente entende, né? Então, e não só assim naquela época, como na atualidade, todo mundo era médium, como todo mundo continua sendo médium. Então, velhos, né, assim, idosos, na meia-idade, né, jovens, crianças. Então, os espíritos se manifestavam onde havia ferramentas mediúnicas mais sensitivas, mais ostensivas, eles se manifestavam e depois aquele material era enviado a Allan Kardec, né, em França, né? Então é só você ver, de pessoas de todas as idades e condições, desde as mais baixas até as mais altas da escala social, né? Conforme está, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos, né? Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos 2, 17, 18. Ela não proveio de nenhum culto especial a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Então, aqui está falando-se sobre a mediunidade, né? Não só sobre a mediunidade, como também a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, olha só para você ver, foi espalhada simultaneamente sobre toda a Terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, quer dizer, de classe, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito, né? Olha só para você ver, todas as informações, todo o conhecimento, derramarei todas as informações, todo o conhecimento, derramarei os desígnios das leis de nosso Pai sobre toda a carne, né? Quer dizer, sobre todos os dons mediúnicos, todas as faculdades mediúnicas. Então, os vossos filhos e filhas profetizarão, de certa forma, esse profetizarão, através dos dons mediúnicos, aparentemente a pessoa fica parecida assim como se ele estivesse profetizando, mas não é. Ele ali está se servindo, ele está servindo-se de instrumento aos desígnios de Deus através dos bons espíritos, né? Que ali está utilizando-se dos dons mediúnicos, né? Então os mancebos terão visões e os velhos sonhos, né? Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Então, não só os novos, né? Os enfermos, os coxos, né? Os estropiados, todo mundo,
sem distinção de raça, crença ou cor, porque todos a possuem, né? A faculdade, os dons mediúnicos, a mediunidade, todo mundo possui mediunidade, tem mediunidade. Então, sem distinção, se é um cego, se é um surdo, se é um mudo, se é um coxo, se é um estropiado, se é um aleijado, todo mundo, sem distinção. Os bons espíritos, os espíritos podem vir e se manifestar através deles e ali deixando maravilhosas mensagens de orientações de acordo com o caráter moral do indivíduo. Dependendo, os espíritos podem, semelhante atrás semelhante, deixar ali aquelas mensagens inapropriadas a cada um daqueles indivíduos, né? Então, agora nós vamos para a questão de número 45, mas só que nós vamos adentrar a uma nota abaixo, aqui da 45, tem uma nota de Allan Kardec, né? Que é uma nota de rodapé, é um pouquinho assim grande, né? Uma nota bem grande, mas nós vamos falar alguma coisa a respeito dela, porque ela faz parte do conteúdo. Então, o Kardec continua dizendo assim: o nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Então, nós percebemos aí o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, cientista, filósofo, religioso, o pesquisador, né? O bom senso reencarnado, aquela responsabilidade inigualável sobre os ombros dele, principalmente com relação à doutrina dos espíritos. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos. Então, olha só para você ver, confrontamos todos os que nos tem sido possível. O que ele quer dizer com isso? Ele confronta todas as informações que chegam até ele as estuda, ele as analisa, ele as pesquisa, isso é confrontar, né? Todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos. Então eles comparam, ele comparava, ele comentava as instruções dadas pelos espíritos a respeito de todo aquele material que chegava até a ele, em todos os pontos do globo, e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Então, olha só para você ver, né? Em suma, estudamos e damos ao público o fruto das nossas indagações. Então, você observa que quando ele chegava a uma conclusão objetiva e muito clara, é que ele levava ao conhecimento do público, da humanidade, sem antes ele não permitia que saísse ali do teu laboratório de pesquisas, né? Vamos usar esse termo, laboratório de pesquisas, de sua atenção, de sua responsabilidade,
porque Allan Kardec ele era muito prudente, inclusive nesse sentido. Então, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina. Então, por mais que Kardec foi peça fundamental na codificação da doutrina dos espíritos, mas ele nunca se considerou um chefe da doutrina dos espíritos. Não. Como se diz aquele ditado, toda honra e toda glória a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Kardec, ele se considerava apenas um instrumento que Deus e Jesus o incumbiu de analisar todos aqueles materiais, estudando-os e descobrindo através das pesquisas e das análises os fatos de acordo com o processo evolutivo de cada qual. Então ele não se considerava um chefe, ele apenas era um coordenador e nunca um chefe da doutrina. Nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Então Allan Kardec ele também não procurava impor as ideias a quem quer que seja. Ele nunca impôs. Publicando-as, usamos de um direito comum e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Então, quando Allan Kardec publicou as obras, ele usou de um direito comum, né? Um direito comum de divulgação, porque existe, vamos usar por esse lado assim, até um direito democrático de livre expressão, de comunicação, de informação. Então, Allan Kardec divulgou a doutrina dos espíritos usando todos os trâmites legais da justiça da terra, não fugindo nenhum desses direitos que existia na época. E outra, todas as pessoas que adquiriram livros, as obras de Allan Kardec, eles também adquiriram por livre e espontânea vontade, nunca sobre imposição e exigências de Hippolyte Léon Denis Rivail. Da mesma forma como você passa próximo a uma livraria, espírita ou não, você compra a brochura que você quiser, você compra ali o livro que você quiser, você compra ali, enfim, se você não quiser comprar, você nem entra na livraria, como quando você chega a uma loja, ou melhor, quando você passa próximo a uma loja, não é porque você passa na porta da loja porque você é obrigado a comprar uma roupa, e ali também aqueles que ali trabalham, eles não exigem que você adentre a loja e faça uma compra só porque você passou na porta. É um direito democrático que a pessoa, que as leis lhe condiciona, lhe dando esse direito de ir e de vir sem ser incomodado e também de não incomodar ninguém, né? Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às inspirações de avultado número de criaturas, né? Então, se as pessoas acharam interessante, houve-se uma procura muito grande pelo conteúdo, né? Então, foi interessante aquelas ideias, aquela transformação, aquela mudança, mas nunca uma imposição. Mas disso não colhemos vaidade alguma, quer dizer, Kardec não era vaidoso, né? Ele não gostava de ser idolatrado, ele detestava isso. Dado que a sua origem não nos pertence. Então, o que ele está querendo dizer?
a origem desses livros, das 5 obras básicas da literatura espírita, não lhe pertencia. Era obra dos espíritos, como Chico Xavier mesmo dizia, e ele era apenas um lápis na mão dos espíritos. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Esse era o maior mérito que Kardec possuía, que ele sentia, né? Em tudo isso, fizemos o que outro qualquer poderia ter feito, como nós. Isso aí eu já não concordo com Kardec, não, porque aqui ele está sendo muito humilde, está muito simples, porque outro não teria capacidade de fazer o que ele fez na codificação da doutrina dos Espíritos, não. Espíritos novos, eles agem dessa forma, eles nunca que puxam para o lado deles, né, todo o mérito, mas outras pessoas não teriam capacidade de fazer o que Allan Kardec fez na codificação. Razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profetas ou messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Mas é lógico, tendo o conhecimento que ele tinha, ele não ia auto se elogiar, porque ele tinha o conhecimento realmente dos desígnios das leis de Deus, muito mais que nós, justamente por ele ser o codificador da doutrina dos Espíritos. Mais conhecimento ela me aliou além do conhecimento que nós temos. Ele sim é que tinha conhecimento da doutrina, nós estamos aprendendo. Vamos para o próximo vídeo.